Olá, galerinha! Então hoje aí nós vamos com o assunto de função afim, certo? Então, falando um pouquinho aqui, lá por volta de 600 anos antes de Cristo, Tales de Mileto já trabalhava aí com proporcionalidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente define aí uma proporcionalidade com uma função linear, certo? Então vamos dar início aqui. Então temos aqui uma função afim. Vamos ver a sua definição, certo? Então aqui nós temos a definição da função afim. Bom, quando a gente tem f definida de R em R, certo? É chamado de função afim quando nós temos os coeficientes A e B expressos da seguinte forma. Então, nós temos aqui f de x, que é igual a que multiplica x mais b. Então, se nós temos aqui uma função definida de R em R com o coeficiente A e o coeficiente B, lembrando que o coeficiente A é chamado de coeficiente angular, ok? Então, nós temos aqui o coeficiente A, que é o nosso coeficiente angular. Prontinho. Esse coeficiente angular, ele vai nos dar a inclinação da reta, certo? Aqui a reta de uma função afim, né? O gráfico de uma função afim tem o formato aí de uma reta, e gera uma reta no plano cartesiano. E esse coeficiente angular vai dar a angulação, a inclinação desta reta. Nós temos também o coeficiente B, o termo independente, olha aí. Então, esse coeficiente B é o nosso coeficiente linear. Prontinho, é o nosso coeficiente linear, ok? Então, citando aqui uns exemplos aí de funções afins, nós temos aqui f de x, que é igual a 3x mais 7, onde nós temos o coeficiente angular, ou seja, o coeficiente A vale 3 e o coeficiente linear, o coeficiente B, é igual a 7. Um segundo exemplo aqui, podemos citar, a gente pode representar uma função por f de x ou por y. Então, eu posso dizer que y é igual a 5x, certo? Nesse caso aqui, nós temos o coeficiente A igual a 5 e o coeficiente B igual a 0. Perceba que não aparece aqui o coeficiente B, o coeficiente linear, ok? Então, aqui nós temos a definição de uma função afim. Bom, dando continuidade aí, certo? Nós temos aqui os casos particulares. Então, lembra aí que no início eu falei aí que a gente pode representar uma proporcionalidade através de uma função linear. E uma função linear é um caso particular dessa função afim. Então, vamos lá. Então, primeiro caso particular de uma função afim, nós temos aqui uma função identidade. Então, vamos lá. Então, eu tenho uma função identidade. Como é que funciona, então, esta função identidade? Função identidade é justamente quando nós temos uma função escrita da seguinte forma. Eu tenho aqui f de x, que é igual a x. Perceba que o coeficiente A é igual a 1 e o coeficiente B é igual
a zero. Então, com essa característica aqui, eu tenho uma função identidade, ok? Um outro caso particular desta função afim é a nossa função linear. Então, vamos lá. Que eu tenho a função linear. Bom, e esta função linear, nós temos aqui, por exemplo, uma função do tipo f de x, que é igual a x mais b. Mas aí, para ela ser uma função linear, nós temos esse coeficiente b igual a zero. Então, se o coeficiente b é igual a zero, perceba que eu vou ficar apenas com o coeficiente angular. Então, o valor do coeficiente a, ele pertence aos reais não nulo. Então, alguns exemplos aqui de função linear. Então, o primeiro exemplo, nós temos f de x igual a 3x. Então, perceba que o a vale 3 e o b vale 0. Um outro exemplo, posso chamar de y. Y é igual a menos 7x. E um terceiro e último exemplo, nós temos aqui o f de x, que é igual a 1/3 de x. Então, perceba que esses três exemplos nós temos uma função linear, certo? Uma outra função aí, também referente às funções afim, são as funções, vamos puxar aqui, então nós temos uma função constante. Então, como que funciona aqui esta função constante? Bem, mais uma vez, eu tenho aqui o f de x, que é igual a x mais b. Mas para ela ser constante, nós temos aqui uma característica, certo? Que o coeficiente angular tem que ser igual a zero. Então, o coeficiente angular é igual a zero. Se é igual a zero, a gente multiplicar 0 vezes x fica zero. Então, na função constante, nós temos apenas o coeficiente linear, ou seja, o valor de b. Então, copiando aqui alguns exemplos de função constante, nós temos y igual a 5, f de x igual a menos 3. Então, aqui dois exemplos de função constante. Então, bem fácil, bem tranquilo. Só recapitulando, né? Então, nós temos aqui a nossa função afim na forma f de x, que é igual a x mais b, o a sendo o nosso coeficiente angular e o b sendo o coeficiente linear, ok? Então, a gente sabe que aquele termo que multiplica a variável no primeiro grau é o coeficiente a, que vale 3, e o termo independente, no caso aqui o 7, é o valor do coeficiente b, ok? Então, os casos particulares, temos uma função identidade, quando eu encontro aqui f de x igual a x, o a vale 1 e o b vale 0. Segundo caso, nós temos a nossa função linear. Função linear, o coeficiente b é igual a 0 e o a pertence aos reais não nulos. E por fim, a nossa função constante. Função constante, nós temos o coeficiente a igual a 0, certo? Então perceba que eu posso alterar os valores de x, que é o nosso domínio, e a imagem não vai mudar, a imagem sempre será o coeficiente b. Bom, prosseguindo aqui. Com a nossa função, nós temos agora O valor
de uma função, certo? Então aqui nós temos uma função qualquer, por exemplo, vamos pegar aqui f de x, que é igual a ax mais b, uma função afim. O que é esse valor de uma função afim? Bom, esse valor é quando a gente substitui o x por um determinado número real, certo? Por exemplo, eu poderia dizer aqui que o x é igual a alfa. Então, como é que eu faço para encontrar o valor de uma função afim? Onde tem x, eu vou substituir por esse valor. Então, eu vou encontrar f em função de alfa é igual a que multiplica x. O nosso x vale alfa mais b. Então, é esse procedimento aqui, este valor aqui, é que eu chamo de valor de uma função. Bom, vamos ver os exemplos aqui. Eu tenho a função f de x, que é igual a 3x menos 1. Perceba, então, que no primeiro exemplo, nós temos f de 3. Então, perceba que no lugar do x apareceu 3. Ó. Significa que o domínio é igual a 3. Então, vou pegar a nossa função f de x. Perceba que o x vale 3. Então, f de 3 é igual a 3 que multiplica x, que vale 3, menos 1. Então, f de 3 é igual a 3 vezes 3 é 9, menos 1. Eu tenho aqui f de 3, que é igual a 9 menos 1. É igual a 8. Então, esse 8 é o valor da função para x igual a 3. Só lembrando aí algo que vocês já viram no início de função, que o 3 é chamado de domínio, né? É o nosso valor de x, e o 8 é a nossa imagem. Significa que o 3 está flechando, está relacionado aqui ao 8. Vamos resolver aí o segundo exemplo. Ainda pegando a mesma função, f de x é igual a 3x menos 1. Agora o x vale menos 2. Então, substituindo, f de menos 2 é igual a 3, que multiplica o x. Ó. Quanto que vale o x agora? Vale menos 2. Repete o menos 1, termo independente. Continuando, eu tenho f de menos 2 é igual a 3 vezes menos 2, que é menos 6, menos 1. Então, o f de menos 2 é igual a menos 7. Perceba que, para o domínio igual a menos 2, nós temos imagem menos 7. E para finalizar aqui a nossa aula, vamos resolver o último exemplo. Eu tenho f de 1/4. Significa que x vale 1/4. Então, substitui na nossa função. f de 1/4 é igual a 3 que multiplica x. X vale 1/4 menos 1. Então, repetindo aqui, f de 1/4 é igual. Perceba que eu estou aqui multiplicando frações. Basta multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, 3 vezes 1 é 3 e 1 vezes 4 é 4. Eu vou repetir aqui o menos 1. Bom, galera, para eu resolver esta fração com o número inteiro, aqui o 1, então eu posso efetuar simplesmente seguindo esse caminhozinho. Olha como é prático. Eu pego o denominador, eu vou multiplicar esse denominador com o número inteiro, e o resultado eu vou somar com o numerador. Então, olha como é simples, olha como vai ficar. Aqui eu tenho 4 vezes menos 1 é menos 4. Menos 4 mais 3 fica menos 1/4. Então, menos 1/4 é o valor da função. Ok, galera? Espero que tenham gostado aí, certo? Não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal para dar aquela forcinha de sempre. Valeu, até mais!